a ex-senadora, ex-ministra do Meio Ambiente. De respeito com esse sentimento, de reconhecer que as pessoas têm razão para estarem desencantadas, desmotivadas e uma parte delas revoltada com tudo que está acontecendo. E eu vou começar pelas razões. Um país que arrecada tributos na quantidade que arrecadamos e devolve os serviços que temos em saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, moradia, saneamento básico, já é mais do que suficiente para essa revolta. Mas, como se não bastasse os péssimos serviços que entrega, também ainda desvia ou rouba o dinheiro público para finalidades de se manter no poder ou para enriquecimento ilícito pessoal. E ainda numa situação em que cerca de 200 parlamentares estão sendo investigados, uma grande quantidade de pessoas escondidas atrás do foro privilegiado, e muitas delas se candidatando muito mais para ter um salvo-conduto do que para defender os interesses dos cidadãos brasileiros. Então, ter respeito por esse sentimento é fundamental. E, em segundo lugar, apresentar propostas para dialogar com o seu desejo de resolver os problemas. E, obviamente, que resolver os problemas é fazer aquilo que está em estado, digamos assim, de bastante visibilidade, como os assuntos que eu acabei de falar, e aqueles que, na maioria das vezes, não são tão tratados assim. Não é? Como, por exemplo, fazer um esforço para recuperar a credibilidade para poder o país ter investimentos e podermos retomar um tema que é fundamental para a população, que é a questão do desemprego. 13 milhões de desempregados, mais de 4 milhões de pessoas já desalentadas, além daqueles que estão em situação precária. E que nem sempre é feita a devida associação de que, para o país voltar a crescer, além de outros elementos, é fundamental ter credibilidade. Um país como o nosso, que tem respeito da opinião pública internacional em função da sua potencialidade, não tem o mesmo no que concerne ao quesito credibilidade das lideranças políticas, e isso atrapalha muito para que o nosso país seja, digamos, um destino para os investimentos. Oi, a senhora estava falando em credibilidade para investimentos. O país passa por um quadro que não há recursos para empreender esses investimentos. Muitos especialistas dizem que, para conseguir arrecadar esse recurso capaz de alavancar investimentos, é preciso privatizar companhias como a Eletrobras. O governo tem, inclusive, uma proposta tramitando no Congresso. Outros falam na Petrobras. Há quem fala, inclusive, em privatizar até os bancos estatais. Eu queria saber se a senhora concorda, se a senhora, presidente, a senhora privatizaria essas instituições ou algumas delas. E também, em relação à reforma previdenciária, é outro ponto que dizem que é necessário. Como a senhora empreenderia essa reforma, se a senhora apoia essa reforma? Obrigada. Os investimentos, eles podem ser investimentos internos e, obviamente, que com a dificuldade que temos em relação ao déficit público, que é enorme, já é uma limitação, e os investimentos externos, que eram esses que eu estava me referindo quando dizia que o país precisa recuperar credibilidade. Eu estive recentemente em Portugal, na Espanha, na Holanda e na Inglaterra. E pude conversar com empresas, segmentos ligados ao empresariado, mas também a agentes financeiros e à sociedade civil.
E dá para perceber que as pessoas têm um desejo de poder investir no Brasil, mas tem, ao mesmo tempo, um grande receio em relação a isso. Então, um governo sem legitimidade, sem credibilidade, com todos os problemas, fica muito difícil, até porque as pessoas têm muito medo de ver, não é, a sua empresa ou o seu nome associado com a Lava Jato, que, no caso do Brasil, é o que aparece nas páginas da mídia internacional. Em relação aos recursos nacionais, é claro que nós temos que ter uma coisa que é recuperar a capacidade de investimento do país. Agora, em primeiro lugar, não sou favorável à privatização da Petrobras, nem do Banco do Brasil, nem da Caixa Econômica. Não tenho uma visão dogmática em relação a esse aspecto. Acho que é possível e devemos ter algumas empresas que podem ser privatizadas, mas depende também de como é o plano para essa privatização. No caso da Eletrobras, não existe um plano, porque isso teria que estar associado ao qual é o Plano Nacional, né, de Política Energética para o país, e mais ainda, como diz o Eduardo Janete, né, a gente não vende as joias da família para ir almoçar fora, não é? Se é para privatizar, né, uma empresa como a Eletrobras, um ativo que é do povo brasileiro, para pagar as contas que, de forma irresponsável, se foi gastando muito mais do que se devia. Então, a sociedade tem que participar desse debate, com transparência, verificar qual é o sinal que está sendo dado. Não é privatizar a Eletrobras para continuar fazendo grandes barragens na Amazônia? É esse o caminho? Porque uma das suas grandes expertises é fazer barragens, não é? É privatizar para apenas fazer transmissão? Então, o potencial é outro. Então, o governo tem que ter transparência no que ele está propondo. E, obviamente, que fazer de forma atabalhoada, tão somente para fechar o rombo da incapacidade, da incompetência, não é, do desrespeito pelas finanças públicas, não é o melhor caminho. Então, nós temos que combater a corrupção, porque aí é uma condição sine qua non para poder usar corretamente os recursos públicos, encarar o problema da reforma da Previdência, porque, de fato, temos um déficit dramático da Previdência Pública brasileira. No entanto, a reforma como foi proposta e como está sendo feita, ia ser feita, né? Porque o governo, obviamente, não entregou aquilo que dizia que ia entregar. Não tem a menor condição. Aliás, eu acho que, por oportunismo, o governo prejudicou o debate da reforma da Previdência. Não é? Oportunismo de não ter mostrado com transparência os números. Uma questão como essa, que mexe com a vida de todo mundo, é preciso ser muito transparente em relação aos números. Não é? Claro que tem déficit. E, ao mesmo tempo, ter tido a capacidade de diálogo com a sociedade. Você não pode fazer um movimento com essa magnitude dialogando apenas com o setor, que é o lado do empregador. Tem que ouvir o empregador, mas também o trabalhador. E ainda, não foi capaz de enfrentar o problema dos privilégios. Não é? Aqueles grupos que têm poder de pressão, não foram atingidos nesse processo. E, como se não bastasse, ainda deu sinalizações que são inaceitáveis. Uma pessoa ter que contribuir 49 anos para poder fazer juiz de aposentadoria integral, 25 anos para poder aposentadoria por tempo de serviço, numa realidade em que as pessoas estão o tempo todo tendo uma chance de ter uma carteira assinada, mas, ao mesmo tempo, estão ficando um longo período sem carteira assinada. Além de outras questões que são emblemáticas do ponto de vista de uma postura de desrespeito à realidade do nosso país. É preciso que se tenha reformas, mas reformas com essa magnitude precisam de capacidade de diálogo, sobretudo legitimidade e credibilidade. Qual seria a sua reforma, ministra da Previdência? Qual seria a sua proposta principal para a reforma?
Em primeiro lugar, uma que fosse debatida com os diferentes setores da sociedade. Não dá para achar que se vai fazer uma reforma ouvindo apenas um lado, não é? Uma reforma que colocasse de forma transparente os problemas que, de fato, nós temos em relação ao déficit da Previdência e uma reforma da Previdência que seja capaz de encarar os temas centrais que aí estão. De fato, nós estamos tendo já o envelhecimento da população, estamos perdendo o bônus demográfico, como dizem os especialistas, nós estamos diante de uma situação, não é, em que logo, não é, logo, daqui a uns 20, 25 anos, nós vamos ter muito mais pessoas aposentadas do que pessoas economicamente ativas no mercado de trabalho, e é preciso, sim, não é, atender a essas questões. Mas isso precisa ser feito num debate e de forma legítima. Se pode dizer as diretrizes do que seria essa reforma, e eu estou dando algumas. Agora, não dá para Dilma e o Temer ganharem a eleição sem falar de reformas e depois querer passar, não é, por sobre a sociedade um pacote que discutiu apenas com um lado, não é? E, obviamente, que fazer isso com a legitimidade da sociedade brasileira e a capacidade de dialogar com todos os setores, não é? E pagar o preço pelas decisões que tomar. Por favor, Leonardo. Ministra, como é que vai funcionar esse diálogo com a sociedade? Porque eu acho que o Vicente perguntou uma coisa mais específica. Qual a proposta, de fato, em relação à reforma da Previdência? Primeiro dia de governo da presidente Marina Silva. Vai ter um prazo, a gente vai abrir aqui tanto tempo de foro para debate, depois, daqui a um tempo, teremos uma proposta da Previdência. Porque, assim, me angustia um pouco essa questão da praticidade em relação a algumas propostas. Se a gente vai debater com a sociedade, de quanto tempo vai ser esse debate para que a gente diga agora temos um projeto e vamos especificamente, dentro desse debate, começar a trabalhar essas propostas? Como é que a senhora imagina isso? Eu acho que nenhuma candidatura está apresentando um projeto detalhado de reforma da Previdência, sobretudo no clima em que está, não é, pelo oportunismo do atual governo, que tentou se segurar, não é, olhando apenas para um dos lados e não entregou do mesmo jeito aquilo que havia dito, não é? Agora, o tempo necessário, e obviamente que propostas com essa magnitude têm que ser feitas no início do governo, senão você não consegue dar conta, inclusive, do problema, porque as contas públicas não fecham, e esse governo vai deixar um problema para quem assumir em 2019, até porque ele não reduziu o gasto público e, pelo contrário, aumentou em relação à previsão da Previdente Dilma, porque ele está empurrando para o próximo governo. Então, o próximo governo tem que saber que reforma da Previdência tem que ser feita. E as diretrizes gerais estão sendo ditas aqui, não é? Você consegue, no início do governo, fazer o debate. Agora, tem que ter o tempo necessário, sim, para que esse debate possa acontecer. O compromisso é de fazer reformas, não é? E de fazer reformas dialogando com a sociedade, e não para que se perda direitos, mas para que se possa atualizar, não é, questões que estão sendo atualizadas no mundo inteiro. Ministra, a gente vai ter uma pergunta agora do jornalista Fábio Greck, do Sindifisco, por gentileza. Candidata, eu quero voltar no comecinho da sua apresentação, quando a senhora falou nesse desalento que tomou conta do país, e entrar na questão da greve dos caminhoneiros, que fez com que todos lembrassem a necessidade de uma reforma tributária e, o que é pior, lembrarem que a tributação no Brasil é regressiva, portanto injusta, e que alivia quem tem maior capacidade contributiva e pune quem tem menor capacidade contributiva. Eu pergunto à senhora o seguinte: como é que a senhora faria para inverter essa equação? Fazer quem pode mais pagar mais e aliviar quem pode menos? De fato, a greve dos caminhoneiros, ela traz um problema que, enfim, para além de todos os prejuízos que a sociedade brasileira está sofrendo em relação da elevação do preço dos combustíveis,
e de uma visão dogmática. Eu costumo dizer que não se pode ter uma visão dogmática nem contra o mercado e nem pró-mercado, porque as duas são prejudiciais. E, no caso da política de combustíveis, nós estamos pagando o preço pelo dogmatismo dos dois lados. De uma visão, primeiro, na época da Dilma, dogmática em relação ao mercado, e agora de uma visão dogmática pró-mercado. Porque você não passa o preço da tarifa dos combustíveis para a energia diariamente. Agora, passar diariamente para a bomba, lá para o abastecimento do combustível, realmente é uma visão dogmática, até porque a Petrobras, claro, tem que obedecer às normas de mercado, mas ela importa apenas 20% do combustível que usamos. Naquela parte que é produzida aqui, havia, sim, uma margem para poder fazer uma mediação com a situação dramática que estávamos vivendo. Mas essa é uma outra questão, é só para me ater a esse fato. E nós temos uma situação tributária no Brasil que igualmente precisa de reforma. Não é? A reforma tributária é uma necessidade, e desde 2010 que a gente vem falando das diretrizes de uma reforma tributária. Em primeiro lugar, preciso deixar claro de que não se pode reduzir carga tributária. Na situação em que nós vivemos, dizer que vai reduzir a carga tributária ou é demagogia para um setor ou é irresponsabilidade com o conjunto da sociedade brasileira. Agora, dá para dizer claramente que não se vai aumentar a carga tributária, porque a sociedade brasileira já é tributada de uma forma bastante pesada e recebe muito pouco em relação aos tributos que paga. A questão da regressividade deve ser encarada. Por isso que uma das nossas segundas diretrizes, a segunda diretriz, é de pôr fim a essa regressividade. Nós estamos em contato com o Centro de Cidadania Fiscal, acho que fomos o primeiro a fazer uma visita ao Bernardo Api, juntamente com a sua equipe, e estamos estudando, na feitura do nosso programa de governo, que já está em curso, a proposta dele. Não é? E uma das coisas que nós estamos propondo também é acabar com a tributação regressiva que prejudica a maioria da população mais frágil, mais empobrecida, principalmente em função da tributação sobre a circulação de mercadoria, que aí é onde nós temos o maior gargalo. Então, não vamos aumentar a carga tributária, pôr um fim à questão da regressividade, ter critério de transparência, ter uma simplificação para que não se tenha essa complexidade na cobrança dos tributos e podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que uma reforma tributária é necessária para que o nosso país possa fazer frente a uma outra questão, que é a situação de estados e municípios. Hoje, nós temos uma centralização muito grande em relação aos tributos e os estados que receberam competências de saúde, de educação, de moradia, uma série de serviços que a Constituição lhe delegou, mas não conta com os meios para fazer frente a tudo isso. Entendi. Paulo, por favor. A senhora tem convicções religiosas profundas que incluem o criacionismo. Eu queria saber como que é possível, como a senhora pretende conciliar isso com o fato de que vai comandar as políticas de educação, ciência e tecnologia no país. E o que, se a senhora puder falar mais do que a senhora pensa para essas áreas, também eu agradeço. Essa é uma pergunta que surgiu em 2010, em função de uma mentira que foi dita, uma fake news. Mas o que me impressiona é que essa fake news vem sendo repetida em 2010, 2014, e ela reaparece em 2018. E você agora me dá a oportunidade de fazer um apelo para que essas coisas não sejam repetidas. Elas aparecem na internet constantemente, mas em espaços com a qualidade desse aqui, não é? Eu posso fazer esse apelo. Não é? Eu fui fazer uma palestra
numa escola confessional, numa universidade adventista, e, numa entrevista que dei, um jovem me perguntou o que eu achava daquela escola ensinar o criacionismo para os alunos. A minha resposta, isso está gravado, a minha resposta foi: desde que se ensine a teoria da evolução, não vejo problema, porque a educação religiosa é dada nas escolas confessionais. Eu mesmo estudei no Instituto Imaculada Conceição e é dada o ensino de religião, inclusive de forma opcional. Eu não advoguei que se defenda o criacionismo. Aliás, essa visão, não é, de opor ciência e religião é um debate muito atrasado, que, no meu entendimento, já está resolvido há muito tempo, não é? Inclusive, aí talvez isso persista pelo fato de eu ser cristã e evangélica, porque eu não vejo essa pergunta sendo feita aos cristãos católicos, certo? Então, quem trabalhou muito para que se separasse igreja e Estado e religião, foram os protestantes, com a Reforma Protestante. Foi com a Reforma Protestante que se começou a ter o ensino não religioso. A separação entre o ensino religioso, que antes era oferecido, sobretudo, por organizações confessionais católicas. Então, não faz nenhum sentido esse tipo de coisa. E, obviamente, que eu defendo o Estado laico. No Estado laico, as pessoas têm o direito à liberdade religiosa e têm o direito de não crer, enfim, de ser um cidadão que não tem fé ou que tem outra fé. E a educação brasileira precisa, sim. Aí você me fez uma outra pergunta, né? Precisa ser uma educação de qualidade. Hoje, nós temos um grave problema na educação brasileira, não é? Os dados que a gente tem levantado e que são de conhecimento público, que as crianças, os adolescentes, conseguem chegar até o 9º ano, não é? E 30% dessas pessoas que chegam ao 9º ano não conseguem ler e interpretar um texto. E 14% dos que chegam ao 9º ano não conseguem fazer operações simples de matemática. Esse é um país que não tem como andar para frente. Nós somos um país que, ao acrescentar mais um ano na escolaridade das pessoas, isso não significa que elas sejam capazes de aumentar a sua produtividade, de aumentar as suas habilidades. No Chile, um ano a mais na educação das pessoas significa um aumento relevante em termos da sua produtividade. O Brasil está atrasado em cerca de 30 anos em relação à educação no Chile, mas também está atrasado em relação ao México, em relação à Costa Rica, em relação à Argentina. E uma das coisas que pode fazer a diferença para uma educação de qualidade além de ensinar matemática e a língua portuguesa, química, física, e hoje a necessidade de uma outra disciplina que faz parte da estrutura, que é a programação para os nossos jovens. Eu participei recentemente de um debate envolvendo vários países do mundo em que essa é uma necessidade para se poder estar devidamente, não é, conhecendo, porque o conhecimento tem uma estrutura de aprendizagem. Então, o Brasil precisa de educação de qualidade, precisa de educação infantil para educar as crianças na idade correta, aonde elas ainda estão criando a sua estrutura de aprendizagem. Aproveitando a sua deixa desse tema, a gente percebe que os dados da Somos Todos pela Educação diz que, proporcionalmente, quem investe menos em educação hoje é a União, que investe 18,2% do PIB, enquanto os estados e municípios investem 40% e 41%, respectivamente. Qual a sua visão sobre os papéis dos entes federados nesse financiamento da educação? Há uma proposta do senador Cristóvão Buarque de federalizar o ensino fundamental. A senhora apoia? A senhora acha que tem que ser tudo federal ou tem que haver aí um balanceamento melhor nessa distribuição dos recursos
para a educação. E também a sua opinião sobre as universidades. Se as universidades públicas, no caso, os alunos que têm condições devem pagar uma taxa. Obrigada. Todo o debate que vem sendo feito por educadores dão conta de que é necessário haver um processo de descentralização. Os educadores têm uma visão de que a provisão do ensino, da educação infantil, deve ficar com os municípios, de que o ensino básico fica com os estados e que as universidades podem ficar com os estados, em alguns casos até com os municípios, mas o governo federal tem uma maior responsabilidade com o ensino superior. O processo de descentralização, toda a política educacional, quando a gente aprovou a LDB em 80, na época com... acho que foi em 96, não me lembro agora, que o relator foi até o senador Darcy Ribeiro, não é? Todo o debate que foi feito foi para descentralizar a educação. O problema é que os estados e os municípios, e principalmente os municípios, receberam a incumbência e não conseguem receber a contrapartida em termos dos recursos. E uma boa parte dos recursos que poderiam ser investidos em moradia, saneamento básico, outros empreendimentos da prefeitura, hoje estão sendo usados com educação e com saúde, porque o governo federal não consegue fazer essa descentralização de recursos. Por isso, a necessidade de uma reforma tributária para que a gente possa suprir essas, enfim, reparar essas injustiças com estados e municípios. E, obviamente, a necessidade de um novo pacto federativo, onde se tenha competências de União, estados e municípios devidamente suportado pela base orçamentária, descentralização de tributos, é o que nós estamos debatendo. Não é? Então, eu advogo que se tenha, né, um plano nacional de educação, com uma base curricular, mas que não se vá recentralizar o processo de ensino-aprendizagem. E, obviamente, que as universidades, que são de altíssima qualidade, precisamos ver como é que a gente consegue reparar um problema grave. O ensino tem que ser, como está na nossa Constituição, o ensino público e gratuito de qualidade? Sim. E nós não podemos nos impor essa escolha de Sofia. Ou investe na educação infantil, ou no ensino básico, ou no ensino superior. Os 3 níveis são necessários que sejam ofertados com qualidade. No entanto, é fundamental que aqueles que não podem pagar não sejam prejudicados da forma como são. Hoje, as pessoas pobres estudam em ensino público que não tem boa qualidade e vão para o ensino privado no nível superior que tem péssima qualidade. Pessoas que têm dinheiro ensinam no ensino privado, no ensino médio e no ensino fundamental e vão para o ensino público porque são esses que conseguem passar no vestibular. Essas distorções precisam ser corrigidas. E como é que elas são corrigidas? Com ensino de boa qualidade, para que a escolha de ir para uma instituição privada de ensino, no ensino fundamental e no ensino médio, seja de fato uma questão de escolha. Que a escola pública seja tão boa quanto a escola privada. E assim a gente vai ter uma base de igualdade para poder se acessar às universidades públicas. Quem tem condições que vai para uma universidade pública, essa pessoa teria que pagar uma taxa na sua avaliação? A escola é pública de acordo com a Constituição e assim deve ser mantido. Devemos corrigir as distorções que temos na base. E a base é injusto com as crianças e os adolescentes que são pobres, porque eles não conseguem competir em pé de igualdade. Inclusive, acho correto que tenhamos as cotas para índios, para negros, para pessoas em situação de fragilidade social, que é uma forma de corrigir essas distorções, mas o que assegura, não é, a igualdade de oportunidade no acesso ao ensino público superior nas escolas públicas é ter uma base de ensino que seja tão boa quanto o ensino privado. Ministra, eu gostaria que a senhora avaliasse, por gentileza, esse crescimento do movimento pró-intervenção militar
A gente viu na greve dos caminhoneiros, isso ficou muito claro, que uma parte dos trabalhadores pedia nas estradas a intervenção militar, e a gente vê hoje, liderando as pesquisas de intenção de voto, um candidato que vem das Forças Armadas. Isso, na sua avaliação, é um atraso? Como que a senhora avalia essa questão? A que a senhora atribui esse desejo de uma parcela, ainda que pequena, da população de volta do regime militar? Em primeiro lugar, não podemos, em hipótese alguma, permitir que esse tipo de sentimento, quando eu digo permitir, é fazer o debate democrático para que algo dessa natureza não prospere. E nem acredito que os militares, não é, que têm visão responsável quanto às suas atribuições muito bem inscritas na Constituição de 88, desejem esse tipo de coisa. Então, são movimentos de pessoas e de segmentos que têm um saudosismo do autoritarismo, que não compreenderam o que está acontecendo no Brasil e no mundo e que estão arriscando algo que nos é muito caro, que é comprometer a nossa democracia. Aliás, só é possível a esses movimentos declararem esse tipo de desejo porque estamos numa democracia. E eles usam a democracia que conquistamos para tentar sabotar essa democracia. A sociedade brasileira viveu um período muito difícil em que nós fomos cerceados da liberdade de escolher os nossos dirigentes e agora estamos tentando fortalecer essa democracia com os aprendizados que temos. Erramos? Claro que temos muitos erros, mas não podemos cometer um erro maior, que é de entregar o destino do Brasil, das instituições brasileiras, na mão de meia dúzia, em um governo autoritário, como se esses fossem os salvadores da pátria. Isso é inaceitável e, obviamente, que todos os democratas têm que fazer o debate e assumir maior responsabilidade com ele. Acho que a polarização PT, PMDB, PSDB, né, levou o Brasil para essa situação em que as pessoas, até mesmo em função de todos os erros que vêm sendo cometidos, né, sobretudo em função da corrupção e da falta de atendimento a necessidades básicas e estratégicas do país, acabam canalizando para saídas autoritárias, o que, longe de resolver o problema, é aprofundar o problema. Não acho que exista espaço para prosperar, em hipótese alguma, qualquer aventura dessa natureza. Ministra, a senhora falou do debate com a sociedade e o debate com o Congresso. Esse Congresso é um Congresso, a senhora esteve no Congresso, sabe das dificuldades que é esse Congresso. Esse Congresso, boa parte desse Congresso, a parte que dialoga com o governo nos últimos tempos, funciona muito no balcão de negócios e a tendência, pelo menos é o que mostram as pesquisas e os analistas, é que isso não deve melhorar na próxima legislatura. Como é que a senhora eleita vai abrir o diálogo com esse Congresso? Afinal de contas, também, com o debate da sociedade, vai ter que vir também o debate com os parlamentares que vão ser eleitos agora, em 2018. Eu acho que você pegou a questão pelo lado certo. Como vai abrir o diálogo, o debate com o Congresso? Porque, geralmente, as pessoas começam fazendo a pergunta: senadora, esse Congresso que está aí é na base do tema lá da cá, é o fisiologismo, não tem como fazer, como é que a senhora vai fazer? Você pegou pelo lado certo, o diálogo, porque é assim que deve ser, é dialogar com o Congresso, não é? E se não for na base do convencimento, em cima do programa, em cima das propostas, então não tem outra alternativa, a alternativa é essa. O problema é que existiram aqueles que deram outro tipo de senha. E a senha foi mensalão. As senhas são essas que a Lava Jato está demonstrando e que, por isso, temos mais de 200 deputados sendo investigados. Então, nós temos dito, é muito difícil você governar hoje, com certeza. E a prova disso é que mesmo partidos
com grande quantidade de deputados, com bancadas enormes, não conseguem governar. A Dilma não conseguiu governar, o Temer não consegue governar. Então, é preciso uma outra governabilidade. Por isso que eu estou dizendo que nós precisamos sair do presidencialismo de coalizão, baseado em privatizar o Estado para os partidos e para líderes políticos e para empresas inescrupulosas, para o que eu estou chamando de presidencialismo de proposição, em que a maioria no Congresso você forma em cima do programa. A composição do governo se dá em cima do programa. Por isso que tenho insistido desde 2010 em fazer o debate programático e não pragmático. A Angela Merkel ganhou agora as eleições e teve que ficar mais de 5 meses, quase 6 meses negociando para poder formar a sua maioria. Não foi dando um pedaço do Estado, uma estatal, uma diretoria para se fazer corrupção como fazem, e nem comprando voto de ninguém. Eu fui senadora, fui ministra por 5 anos, aprovei leis importantíssimas, dialogando com o Congresso. E olha que meio ambiente é muito difícil de você convencer, porque nem o meu partido, em muitos aspectos, estava convencido. Não é? Nós aprovamos a Lei de Gestão de Florestas Públicas, aprovamos a Lei da Mata Atlântica, a criação do Instituto Chico Mendes, a criação do Serviço Florestal, uma lei que era quase um dogma, que era a questão de concessão de florestas públicas, que contou com o apoio de todos os partidos. E eu nunca me esqueço, quando eu fui falar com o ministro das Relações Institucionais do governo para pedir apoio para os meus projetos de lei, ele sempre dizia assim: senadora, você tem experiência no Congresso, você não precisa da gente, vá lá, converse com seus colegas. Eu pensava, ele não quer apoiar. E eu ia lá e conversava com todos os partidos. E foi assim que nós aprovamos. É isso que tem que ser feito. E se não for assim, não deve ser feito e deve ir diretamente para o lugar onde deve ir, que é para a justiça. Porque compra de voto é crime. Por favor, agora o jornalista Fábio Greck, do Sindifisco, por favor. Candidato, eu vou pegar um pedacinho do que o Léo acaba de dizer e também vou votar na questão da reforma tributária. A legislação fiscal brasileira ela é ampla, ela é confusa e é claro que isso não é por acaso. Reflete os inúmeros interesses de inúmeros grupos. Se a senhora mexer nisso, evidentemente que vai haver muita reação, muito protesto. Então, como é que a senhora vai enfrentar os protestos, as reações, exatamente lá onde o Léo estava dizendo, no Congresso Nacional? Só na base do diálogo? Só na base da conversa? Você tem outra base? Não. Então, essa é a base. É na base do diálogo. Não tem toma lá da cá. A gente governa com autoridade política, com autoridade ética, com autoridade moral. Se você der uma outra senha, aí não tem saída. E, obviamente, que existem diferentes interesses, e diferentes interesses não são problemas. Todos nós temos interesses. O problema é quando alguém acha que pode sobrepor o seu interesse de forma ilegítima e de forma não transparente. Você colocar os interesses de forma transparente e legítima e fazer a mediação em relação a esses interesses é o que a função da política está mandatado para fazer. O que não se pode é sobrepor interesses ilegítimos de forma ilegítima e às escuras. Não é? Então, vai ser, sim, na base do diálogo, na base do convencimento, e qualquer outro mecanismo é antirrepublicano. Desculpa, Paulo Silva Pinto. O Brasil teve, nos tempos recentes, um enorme aumento na geração de energia eólica, solar, biomassa, enfim. Ainda assim, as termoelétricas com combustível fóssil continuam sendo usadas. Se não tivesse sido construída a usina de Belo Monte, contra a qual a senhora se opôs veementemente, elas seriam ainda mais necessárias do que são. Como resolver esse impasse entre hidrelétricas, termoelétricas e termoelétricas com energia nuclear também? A senhora pode falar sobre esses impasses?
Você está se referindo a qual seria a minha proposta de... sua matriz energética. Isso, de política energética e qual a matriz energética. Em primeiro lugar, desde a época do Fernando Henrique, que nós estamos às voltas com as ameaças de apagão. E, obviamente, que um país com o potencial que nós temos para a geração de energia, isso é inadmissível. Nós temos um grande potencial de geração de energia de hidroeletricidade, quando é possível fazê-lo, atendendo os pressupostos de qualquer processo de licenciamento. Uma hidrelétrica ou qualquer projeto, para ser viável, tem que ser do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, coisa que Belo Monte não é. Não era viável do ponto de vista social, é só verificar. Hoje, o município que está sediando esse empreendimento é o município mais violento do Brasil. E a promessa de que seria a redenção, geração de emprego, iria virar o paraíso. Hoje é o município mais violento, degradação total em termos social. Não era viável do ponto de vista ambiental pelos impactos que está causando. E não era viável do ponto de vista econômico. Não foi a iniciativa privada que fez Belo Monte. O governo entrou com o dinheiro para fazer Belo Monte. E eu, não é que me opus veementemente, não era viável. E eu mandei de novo para estudos. Quando eu saí do governo, fizeram uma gambiarra que hoje ficou bem claro na Lava Jato por quê. Porque foram desviados mais de 100 milhões de propina em Belo Monte. Talvez por isso a pressa. Mas quem deu a licença para as hidrelétricas do Bandeira foi durante a minha gestão. Mas, infelizmente, mudaram o projeto assim que nós saímos, eu e o Basileu, que era presidente do IBAMA na época, e mudaram a revelia do que estava no processo de licenciamento original, e hoje nós temos os problemas que temos, inclusive deixando o Acre isolado em determinados períodos. Não é que se tem que ter uma visão dogmática em relação à hidrelétrica. Pelo contrário, existem aproveitamentos hídricos que podem ser feitos, e quando a gente faz isso com responsabilidade econômica, social e ambiental, devemos fazê-lo. Mas o Brasil tem outras fontes de geração. Belo Monte foi atenuada, quer dizer, ela não se construiu um reservatório tão grande, enfim, e o fato é que ela gera energia. Gera energia, mas poderia ser de forma diferente, né? Nós não podemos ter a lógica de que os fins justificam os meios. O Brasil pode ter uma matriz energética limpa e diversificada. Nós temos um grande potencial de geração com o sol, com o vento, com a biomassa. Só para você ter um exemplo disso, não é? Hoje o Nordeste brasileiro poderia ser uma grande fonte de geração de emprego e renda a partir da energia solar e da energia eólica. A China está fazendo alto investimento em energia eólica e energia solar. Dos 10,4 trilhões de dólares que serão investidos no mundo em energia, em torno de 7,4 vai ser em energia alternativa, que não seja de alto impacto do ponto de vista das emissões. O Brasil é o país que pode estar na frente desse processo. Infelizmente, quem está liderando é a China. Nós vamos ter uma matriz energética limpa, diversificada e segura, e tendo um debate dentro do Conselho Nacional de Política Energética transparente para a sociedade brasileira. Os investimentos aumentaram um pouco, mas ainda estão muito aquém do potencial brasileiro. A Inglaterra, que não tem sol nenhum, tem 25% de capacidade instalada de energia solar. O Brasil, que tem a maior área de insolação do planeta, tem 0, nada de capacidade instalada. Nós podemos ser uma potência energética com uma matriz energética limpa, diversificada, com geração distribuída. Ministra, a senhora concorreu à presidência da República nas últimas eleições, na mais recente, inclusive, chegou a liderar e quase venceu o pleito. De lá para cá, o que a Marina Silva evoluiu? Qual é a Marina Silva hoje e por que a senhora acha que a senhora merece ser presidente da República? Bem, ser presidente da República é um merecimento que só pode ser dado pelos 200 milhões de brasileiros. Esse não é um merecimento que você acha que tem em você mesmo. Isso é algo que é conferido, não é? Que é atribuído, não pode ser evocado, porque senão seria fácil, não é?
esse é o merecimento que só o povo brasileiro pode dar e você só sente que mereceu depois. Né? O Lacan tem uma frase que é atribuída a ele, que ele diz que o sentido aparece só depois. Bem, eu acho que tem uma coisa que, para mim, é diferente agora, sabe? Em 2010, quem acompanhou as eleições sabe que foram eleições minimamente civilizadas. Né? Eu nunca me esqueço que toda vez que tinham esses debates, existiam lá os camarins dos candidatos, e eu sempre passava para cumprimentar o Serra, cumprimentar a Dilma, enfim, até o Plínio de Arruda Sampaio, que me chamava de Poliana e tal, mas a gente se conversava. Em 2014, foi uma guerra. E depois que eu vim entender por que foi uma guerra, porque aquelas eleições eram uma fraude. Então, eu estava disputando a presidência da República Federativa do Brasil. Mas existiam aqueles que estavam disputando estruturas criminosas dentro da Petrobras, do Banco do Brasil, de Belo Monte, dos fundos de pensão e até mesmo da venda de medidas provisórias. Então, agora eu sei que tem muitos que não estão disputando uma eleição, estão disputando um salvo-conduto. E, nesse sentido, nós estamos preparados. Preparados para quê? Para fazer política de desconstrução de adversário? Em hipótese alguma. Para manter os mesmos princípios. A rede acabou de assinar o compromisso de não usar o expediente malévolo das fake news. Em 2010, eu me antecipei a isso. Em 2014, eu fiz a mesma coisa. E o Ciro, o Bolsonaro, o Alckmin, quem quer que sejam os outros candidatos, jamais terão de mim qualquer tipo de atitude de desconstrução mentirosa. Nunca fiquei espalhando mentiras da Dilma, nem do Aécio, nem de ninguém. Mas eu fui aquela que inaugurou as fake news. Tem muita gente que acha que foi o Trump. Não foi ele, não. Foi a Dilma. A Dilma e o João Santana, que criaram esse mecanismo abominável. Então, a disputa agora vai ser mais difícil, com menos recursos econômicos, com apenas 10 segundos de televisão, uma campanha franciscana, acordando, na maioria das vezes, às 4 horas da manhã, para pegar voo mais barato. E tem muita gente que me encontra aí, bem cedinho nos aeroportos. Mas olha que maravilha esse povo brasileiro. Mesmo sem essas estruturas faraônicas. 19 milhões de votos em 2010, 22 milhões em 2014, e até consigo pontuar, claro que as pesquisas ainda têm muita água por baixo dessa ponte. E, em segundo lugar, sem nada dessas estruturas faraônicas, nós queremos impor uma derrota das estruturas. E quem vai impor essa derrota às velhas estruturas é a postura dos 200 milhões de brasileiros que agora vão votar sabendo a verdade. Quem trouxe a verdade foi a Lava Jato. Muito obrigado. Por favor, ministra, tem mais uma pergunta agora do presidente do Sindifisco, Cláudio Damasceno, para a senhora, por gentileza. Ministra, mais uma vez agradecer a sua presença nesse evento que estamos realizando em conjunto com o Correio Brasiliense. E a nossa pergunta pega o finalzinho da sua última exposição, quando trata da Lava Jato. A Lava Jato, sem dúvida, é a maior operação de combate à corrupção e à sonegação do nosso país. A Receita Federal tem tido importante papel nesse processo, já que atua ao lado do Ministério Público, da Polícia Federal e da própria Magistratura Nacional. Somente no ano passado, a Receita recuperou 17 bilhões de reais, fruto de lançamentos originados do famoso Siga o Dinheiro, né? Esse é um papel dos auditores fiscais. Mas, de todas desses órgãos que eu citei, a Receita Federal e os auditores fiscais são aqueles que, até hoje, ainda não dispõem de uma lei orgânica que traga garantias e prerrogativas para o exercício da função. A Polícia Federal já dispõe, a Magistratura também, e o Ministério Público também. Então, eu lhe pergunto se, no futuro governo seu, essa questão será objeto da sua atenção, porque uma lei orgânica da Administração Tributária Nacional, e aqui eu não falo apenas da Receita Federal, ela é importante justamente para dar suporte
a essas operações de combate à sonegação no nosso país, que é um tema que está aí na sociedade, a senhora já teve a oportunidade de se pronunciar. Então, qual é a sua opinião a respeito dessa necessidade de fortalecimento das administrações tributárias nacionais e se isso passaria pela instituição de uma lei orgânica para o Fisco Nacional? Bem, as organizações tributárias são importantes e a sua valorização é igualmente importante, mas é preciso que tudo isso seja combinado com uma reforma tributária, um sistema tributário que funcione, senão a gente vai estar, enfim, adornando o corpo sem cuidar da alma. Então, as duas coisas precisam ser igualmente feitas. Eu primo pela autonomia e a segurança que possam ter determinadas funções de Estado. Eu acho que a gente tem uma capacidade de retorno maior em benefício da sociedade quando isso acontece. Com certeza é um debate que temos a abertura de fazer. Gostaria, inclusive, nós estamos na fase de feitura do nosso programa de governo, e nesse processo de feitura de governo nós estamos recebendo aquilo que eu chamo de contribuições engajadas e contribuições institucionais. Já recebemos contribuição institucional do Instituto do Centro de Cidadania Fiscal, estamos recebendo da área de segurança, logo, logo estaremos com o movimento Todos pela Educação e outros que, igualmente, ontem eu estive na Embrapa, inclusive, para receber contribuições que não são contribuições engajadas. E estamos igualmente abertos para que possam propor aquilo que vocês acham que é relevante para o debate, sem ter a atitude demagógica de dizer que o que vocês encaminharem será dito e feito, porque eu vou analisar à luz do conjunto da obra. Não é? Mas eu defendo, sim, que aqueles órgãos que têm uma função estratégica para o Estado e que defendem o interesse da sociedade por sobre os governos, por sobre os partidos, devam ser fortalecidos e ter autonomia. Né? Eu advogo esse trabalho que vem sendo feito pela Lava Jato. Acho que nós da Rede somos o único partido que defende com todas as letras o trabalho da Lava Jato, e que vamos trabalhar, sim, para institucionalizar essas conquistas, compreendendo que, nesse momento delicado, o Poder Executivo, o Legislativo, tem que retomar sua credibilidade e capacidade de mediar os diferentes interesses da sociedade, porque hoje a justiça tem que estar em socorro da política e a nossa democracia está se segurando de uma forma, digamos, muito tênue nesse processo de a justiça o tempo todo vindo em socorro da política para não se ter aí uma crise institucional, mas isso não perpassa por muito tempo. Mas o ganho da Constituição Federal de 88, de que a Polícia Federal tem autonomia, o Ministério Público tem autonomia, isso não pode ter nenhum tipo de retrocesso. Pelo contrário, um governo que quer servir a população e não se servir, do orçamento público em benefício de poder ou de enriquecimento ilícito, tem nesses órgãos e nessas instituições um grande aliado. Ministra, eu queria agradecer aqui a sua presença e agora nós temos 2 minutos aí para as suas considerações finais, por gentileza. Muito obrigada. Primeiro, mais uma vez, parabéns pela disposição de fazer esse debate com os diferentes candidatos. Para mim, que vou ter apenas 10 ou 12 segundos, o tempo que tivemos aqui já é mais do que uma vida, se eu fosse ficar... E a senhora voltará sempre que quiser. Na política. Então, muito obrigada pela oportunidade. Acho que é de momentos como esses que a gente vai envolvendo mais a sociedade brasileira para que ela possa fazer a sua escolha. E o que eu tenho dito para as pessoas é um pouco do que eu venho dizendo nesse percurso de 2010 para cá. É fundamental que o Brasil agora entenda uma coisa. Historicamente, nós somos um país que sempre tivemos a prerrogativa de mudar. Fomos nós que mudamos de império para república, fomos nós que mudamos de ditadura para democracia, fomos nós que mudamos de, em vez de ser apenas uma colônia, nos tornarmos independentes. Tudo no Brasil foi uma antecipação de mudança. Em 2010, eu dizia, nós precisamos mudar antes de sermos mudados.
Em 2014, a mesma coisa. Infelizmente, os partidos da polarização levaram o Brasil para esse poço sem fundo. E a primeira coisa que eu digo, a visão que criou o problema não tem como resolver o problema. As práticas que criaram o problema não vão resolver o problema. Então, é fundamental que agora, já que a gente não teve a capacidade de mudar, e estamos sendo mudados, que a gente compreenda que aqueles que criaram o problema não vão resolver o problema. Uma outra coisa importante, é fundamental que a gente recupere a capacidade de investimento, de desenvolvimento no nosso país, para gerar emprego, para gerar renda, para dar serviços de qualidade na saúde, na educação, na segurança pública. E uma nova governança. Boa parte dos problemas que vivemos não é porque tivemos um terremoto ou um maremoto, foram por decisões políticas equivocadas. E a decisão política certa pode fazer mudar tudo isso. Não é em passe de mágica, mas, com certeza, se a sociedade brasileira, dessa vez, não se deixar levar pela mentira, não se deixar sufocar pelas estruturas e fazer prevalecer a sua postura de que o Brasil pode ser um país economicamente próspero, socialmente justo, politicamente democrático e culturalmente diverso, aí, assim, a gente consegue refundar a República. Na República, os políticos não têm muito poder. Na República, quem tem poder é a lei. Na República, ninguém favorece os amigos, não prejudica os inimigos. Na República, quem vale é a Constituição. Esse é o compromisso que temos, e de fazer uma campanha limpa, democrática, debatendo ideias e não desconstruindo biografias. Ministro, em nome do Correio Brasiliense e do Sindifisco Nacional, nós agradecemos muito a sua presença aqui. Volte sempre. Obrigado pelos esclarecimentos. Gente, a gente vai continuar a sabatina. O próximo será o ministro Henrique Meirelles. O deputado Jair Bolsonaro já está aqui no Correio Brasiliense, então nós vamos na sequência. E eu gostaria, ministra, o Sindifisco gostaria de entregar aqui esse diagnóstico com propostas. O presidente vai lhe entregar um exemplar para que a senhora também possa, quem sabe, agregar a sua campanha aí. Muito obrigado. Essa sabatina está sendo transmitida aí pelo site do Correio Brasiliense, www.correiobrasiliense.com.br, e também pelo Facebook do Correio Brasiliense. Muito obrigado. A gente volta em instantes, muito rapidamente.